Olá, gente, bom dia! Saí um pouco aqui dos bastidores para desejar feliz aniversário a um aluno meu querido lá do Fátima. Parabéns, Felipe Guimarães, que Deus te abençoe, te dê muita saúde e uma infinidade de possibilidades e bênçãos, tá bom? Um super beijo! Hey guys, good morning. How are you today? I hope you're fine and safe at home. Our class today, it's a video class. But first, let's remember the vocabulary of last class. Let's see if you remember. Pode passar. Okay. A square has 4 right. What's the answer? Okay. Very good, guys. It's angles. Good job. My student wants to know what carving is. Carving são esculturas. Ok. Pode passar. There are incredible on the stones. Olha, eu dei um spoiler, sem nem saber, olha aí. There are incredible carvings, identify or remains on the stones. What do you think? Miguel says carving. Urim BR says carving. Dark Google says carvings. Catarina says carving. Okay. Carvings, good job. Next. Geologists the rocks carefully. Is it carving, examine, or remains? It says examine. Ana Júlia, examine. Rafael, examine. João Henrique, examine. Okay. Very good, guys. Let's go to the next word. They remains identified or carving many beautiful buildings on the area. What do you think? Many people are saying remains, but I have Arthur saying identified, Catarina saying identified. Now we have more identified. Okay, so they identified many beautiful buildings on the area. You can still see the geologist remains or stadium of the ancient city. What do you think? Teacher, some people are saying remains, some people are saying stadium, and we have a couple geologists as well. Guys, can you see geologists on this
picture? Vocês conseguem ver aí, geólogos? Tem certeza? I think it's not geologist, but okay. It's remains. You can still see the remains of the ancient city. Now, I want you to tell me if you know these famous creatures, okay? Do you know any famous creatures? Look at the screen now. Pode passar. We have Bigfoot. Do you know Bigfoot? Vocês já escutaram falar do Bigfoot? Drácula. Vocês já escutaram falar do Drácula? El Chupa-Cabra. Vocês já escutaram falar no mito, na lenda do Chupa-Cabra? And Yeti. Vocês já escutaram falar do Yeti? E aí, me digam aí. Quais dessas criaturas, quais dessas famous creatures vocês já escutaram falar? Lucas says vampire. Vampire, yes, Dracula is a vampire. Many are saying yes. They've heard about all of them. Okay. Lots of yeses, yeses, yeses. Okay. So, in our class today, we are going to watch a video called Loch Ness Monster. Mystery solved? What do you know about the Loch Ness Monster? Vocês já escutaram falar sobre a história do monstro do Lago Ness? O que vocês sabem sobre esse monstro? A lot of yeses. Many people have heard about the monster. Gilvan Melo says no, he has never heard of it. Valentina says, I've heard about all of them. Angela says, que ele saia do lago, que ele sai do lago. Marcos Martins says it's a dinosaur. Nice, interesting. Someone says it's in Wales. Let's see. Okay, it's known as Nessie. Ele tem apelido carinhoso, olha só, Nessie. And it lives in Loch Ness, Scotland. Now, let's watch the video, okay? Just pay attention to the video for a second. And it seems to have stayed away for a long time. Then, over 1,000 years later, people began reporting Nessie sightings once again. Was it the Loch Ness Monster? Newspapers wanted to report on Loch Ness sightings, but they also wanted proof. In 1933, one newspaper sent Marmaduke Wetherall, a hunter, to look for Nessie. Though his expedition led to no sightings of the monster, he did report that he had identified its tracks near the water.
Experts wanted to find out if the footprints could really be proof of a monster in Loch Ness. But when they examined the tracks, they discovered they were fake. Someone had made them. A year later, the Daily Mail published a photograph of the Loch Ness Monster. Many people believed the photo was real because the man who took it was both a doctor and an officer in the military. The photo, known as the surgeon's photo, was printed and reprinted in several newspapers and books. Was this proof at last that Nessie was real? In the 1970s, another photographer captured a photo of Nessie underwater. Nessie looked like a plesiosaur, a marine reptile thought to be extinct. Could plesiosaurs still exist? But in 1994, Weatherall's stepson came forward to confess that the surgeon's photo was not real. It was a hoax. What looked like a head was just molded clay on a toy submarine. If the 1930s photo was fake, was the 1970s photo also a hoax? If the photos were fake, how could Nessie possibly be real? Some believe a recent satellite photo shows Nessie swimming in the lake, while others claim it simply shows the wake of a boat. Tourists still journey to Loch Ness. Some still try to solve the mystery of Nessie. Others just think it's fun to believe. What do you believe? Okay, guys, did you like the video? Do you believe in the Loch Ness Monster? Vocês acreditam que esse monstro realmente existe lá no Lago Ness? What do you think? Tell me. Clanny says no. Isaac says no. Juvan says no. Dark Google says yes. And someone is asking if this is British English in the video. Yes, it is. Okay, now I want you to open your books, of course, to pages 68 and 69 and answer with me question 26, okay? Do you want to see the video one more time to answer the question 26? Okay, let's answer question 26 together. For example, okay. Okay, number 1. When was the first sighting of the Loch Ness Monster? De acordo lá com o vídeo, qual foi a primeira vez que o monstro apareceu no Lago Ness? 68 and 69. It's question 26. Ok? Então, de acordo com o vídeo que vocês viram, qual foi a primeira vez que o monstro apareceu lá no Lago Ness? Será que vocês prestaram atenção, hein? Yasmin says 1997. So specific. Danilo says 1970. Let's see. Violet says 1930. Okay. In the 6th century. Now let's go to question 2. Who was Marmaduke Wetherell? Quem era esse Marmaduke?
An explorer, Achilles says. Mariana says he was from Riverdale. Ana Lara says he was a hunter. Biel says he's an explorer as well. Let's see. He was a hunter, very good, sent by the Daily Mail newspaper to find the Loch Ness Monster. Então ele tinha a missão de ir lá no Lago Ness e encontrar esse monstro. Question number 3. When did a photographer take a picture of the Loch Ness Monster underwater? Quando foi que um fotógrafo conseguiu tirar a foto do monstro do Lago Ness underwater? Miguel says 1967. Dario, Danilo, and Dino say 1970. Let's see. In 1970s. Okay, number 4. What did Wetter's stepson confess? Qual foi a confissão que o stepson do Wetter's fez? Germana says that the photo was fake. Violet says the surgeon's photo was fake. Very good. Sophia says fake news. Fernanda says the photo is fake. Yes, very good. He said that the 1934 photo was a hoax, was fake news. Question 5. What are the two theories about a recent satellite photo? Tem duas teorias sobre uma foto aí recente. Quais são elas? They're saying that it's fake news. But there are two theories. Fernanda says that this was a boat. Dario says a satellite saw the monster swimming. Germana says that it could be Nessie or a boat. Okay. Arthur says that it captured a boat or that it was Nessie. Okay, let's see the answer. That it shows Nessie swimming in the lake. Very good, Dario. There is the wake of a boat. Very good, Arthur. Question 6. Why do some tourists still visit Loch Ness? Por que os turistas continuam indo visitar o Loch Ness?
Germana says, to find proof of the Loch Ness Monster. Luisa says, to see if it's real. Mariana says, to find out a little more about the story, to see what it's like. King Spartan says, to find the monster. Violet says, to try to see in person that monster. Arthur says, to prove it's true. Very good. Darius says, because they believe in the theory. Okay. They want to solve the mystery of the Loch Ness Monster. Guys, do you want to go to the Loch Ness to see if you find the Loch Ness Monster? What do you think? Vocês têm essa vontade de ir lá ver se o monstro existe mesmo? Será que vocês têm essa coragem? Many people saying yes. Gabriel says no. Valentina says no. Pedro Bedé says no. Yasmin says no because it's not true. It doesn't exist. Some people said whatever. Okay. Okay. Now, let me explain your homework, okay? Yes, you have homework today. It's question 29, choose an activity. Vocês já sabem como é que funciona essa questão, né? A maioria de vocês. Vocês vão escolher uma das três para responder, certo? Number 1. Imagine you visited Loch Ness and spotted Nessie. Write a paragraph about your experience. Describe what you saw, how you felt, and what you did. Então, você vai imaginar que você foi lá para o Loch Ness e você viu o monstro. Como é que você se sentiu quando você viu esse monstro? O que você fez? O que você decidiu fazer quando você viu esse monstro? Essa é a primeira opção. Number 2. Create your own legendary monster. Think about where it lives, what it does, what it looks like, and who has seen it. Then write a short newspaper article about a sighting of this monster. Nesse, você vai criar o seu próprio monstro e vai imaginar que esse monstro apareceu em algum lugar. Por exemplo, o monstro do Arthur apareceu lá no Rio Mar e foi aquela história toda. O que aconteceu? Como é que é o seu monstro? O que as pessoas fizeram quando viram esse monstro? Você vai escrever isso também, certo? Um parágrafo curto, com o que você conseguir escrever, com as palavras que você consegue escrever, ok? Não se preocupem que não precisa ser uma redação de 10 linhas. Number 3. Prepare a short presentation about the Loch Ness Monster. Use some of the information from this video and some from your own research. Include your own ideas about the truth behind the legend. Nesse, você vai fazer um pequeno parágrafo também sobre o Loch Ness Monster, com as informações que a gente viu hoje no vídeo, com as informações que você vai pesquisar, com as suas próprias ideias, o que você acredita que é real na história do monstro. O que você acredita que é só um mito? Você que vai dizer, certo? Vocês vão fazer uma das três e vão enviar para mim pelo e-mail english@collegioantares.com.br, ok? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida sobre uma das três atividades? Você vai escolher só uma, certo? Você não vai fazer as três. Escolhe uma das três e responde, certo? Ah, teacher, mas eu quero fazer as três. Ok, você vai só ter mais trabalho, mas tudo bem. Escolhe uma das três para fazer e me envia nesse e-mail, ok? Any question? No questions? They're asking if they have to do all three. No. You don't need to do the 3 questions. Você vai escolher uma das três, certo? Não precisa responder as 3. Escolhe aquela que você se sente mais confortável para responder, aquela que você acha mais fácil, que vai demorar menos, né? Então, você escolhe o que você quer fazer para poder responder.
Carol Nóbrega wants to know if in number 2 she has to draw. Yes, please. Violet wants to know if they can write on paper or if they have to type on the computer. Não. Se vocês quiserem escrever, né, com a letra de vocês e fazer o desenho e fazer escanear e mandar por e-mail, ok, certo? Talvez uma foto não fique tão legal, porque não vai ficar tão bom de ver, certo? Então, se você puder escanear junto com o seu desenho, ok. Teacher, eu não consigo escanear. Posso digitar? Pode. E o meu desenho? Tira uma foto, porque o desenho é mais fácil de eu conseguir entender. A sua letra que, às vezes, com a foto, pode ser que não fique tão legal para a teacher entender. Aí vai ficar mais complicado. Mariana wants to know what's the due date for the homework. What is the due date? To Wednesday, ok? Quarta, depois de amanhã. Vocês acham que é um prazo bom para vocês? Vocês querem mais um tempinho? And one student keeps asking for you to repeat. To repeat what? The explanation? Você quer que eu repita a explicação das 3? É isso? Yes? Ok, pode voltar. Ok. Na primeira, você vai imaginar que você viajou para o Loch Ness e você viu o Loch Ness Monster. Você chegou lá no Lago Ness e viu o monstro. O que você fez quando você viu o monstro? Como foi que você se sentiu? O que você decidiu fazer? É isso que eu quero que você escreva. Na question 2, você vai criar o seu monstro. Você vai inventar da sua cabeça esse monstro. Tem que ser um monstro, assim, legendário. Tem quantas cabeças, quantos braços, não sei. Você vai decidir. Você vai inventar o seu monstro e vai fazer uma aparição dele em algum lugar. Ah, teacher, eu quero que ele apareça no Rio Mar. Eu quero que ele apareça lá na Lagoa. Não sei. Você vai decidir. Como é o seu monstro, onde ele apareceu e como foi essa aparição. Na questão 3... você vai preparar um parágrafo sobre o monstro do Lago Ness, usando as informações que a gente viu hoje no vídeo, usando informações que você pode pesquisar na internet e usando as suas próprias ideias. Você acredita que o monstro existe? Ou você acha que é só um mito, que é só história fantasiosa da cabeça das pessoas? Certo? Ficou alguma dúvida? A couple people said they would need more time to do it. More time, ok. Próxima segunda. Limite aqui, hein? Próxima segunda tá ok para vocês? Olha, vocês não abusem da minha bondade. There are some students asking if they can make a drawing. Sim. Na question 2, vocês podem fazer o desenho. Tanto podem como devem, né? Porque eu preciso saber como é o monstro de vocês. Mas vocês têm que fazer o desenho e escrever também, porque eu preciso saber onde foi que o monstro de vocês apareceu. Como que é o nome desse monstro? O que ele fez nessa aparição dele? Vocês têm que me contar. Okay? Got it? Here, if you want to know more about the Loch Ness Monster, I let here some links for you. Os dois primeiros são 2 artigos para vocês lerem mais sobre a história do monstro. E os 2 últimos são 2 vídeos que falam sobre essa lenda do monstro do Lago Ness, certo? O primeiro é da National Geographic e o segundo não é, mas também é bem interessante falando sobre a história do monstro. Então, se vocês quiserem saber mais, assistir mais vídeos, é só vocês irem nesses links, ok? Mais alguma pergunta? They want to know if they have to do the exercise in English, if they have to write, if they can draw, and if it is email or Gmail, and can they do it in Paint? Ok, vamos lá.
uma pergunta de cada vez, né? Teacher, do I have to write in English? Of course! É claro, vocês têm que escrever em inglês, gente. Essa aula aqui é de quê? Vocês têm que escrever em inglês, sim. Ah, teacher, mas eu não sei escrever em inglês. Sabe? Você sabe, sim. Pega um dicionário, procura as palavras que você não sabe, bota essa cabecinha para funcionar, usa as palavras que você já conhece, e aí você vai conseguir fazer. Não é um texto de 20 linhas, é só um parágrafo, né? Só para você me dar a ideia do que você está fazendo, certo? Sobre o e-mail, não é Gmail nem Hotmail, é english@colégioantares.com.br, ok? Outra coisa que perguntaram foi se pode desenhar no Paint. Pode. Manda para mim por e-mail também, se você fizer o desenho no Paint, certo? Lembrando, mesmo que eu escolha o número 2 e faça o desenho, eu preciso escrever como é o meu monstro e onde ele apareceu, como foi essa aparição dele, certo? Mais alguma dúvida? Eu esqueci de responder alguma pergunta? Can I use Google Translator? Yes, you can. Mas eu vou falar o que já falei para os meus alunos lá do Papicu. Você não vai colocar todo o texto que você fez lá no Google, não. Porque você sabe algumas palavras, né? Então, em vez de você fazer o texto em português, jogar tudo no Google, faz o texto em português, né? E passa para o inglês com as palavras que você sabe. As palavras que você não sabe, aí você vai procurando lá as palavrinhas no Google, certo? Porque se você colocar tudo, pode ser que seu texto fique uma confusão e eu vou saber que não foi você que fez. Valentina asks, if we write the text, do we have to scan it and send it through email? Or can we send it as a picture? And some students keep asking if it's email or Gmail. Valentina, se você quiser me mandar uma foto, só se tiver bem legível para entender a sua letra. Porque qual o problema da foto? Às vezes a gente vai tirar foto, fica meio embaçado, não dá para entender a letra. Então, por isso que eu falei que era melhor escanear. Teacher, eu me garanto tirando foto, a minha foto tá perfeita, dá para entender minha letra. Ok, certo? Não é Gmail nem Hotmail. english@colégioantares.com.br, certo? Esquece o Gmail e Hotmail, foca no Colégio Antares. Se eu escolher o tema 1, eu preciso desenhar? Não, você só vai desenhar se for o tema 2. Ah, teacher, mas eu escolhi o tema 1 e eu quero desenhar. Como é que foi lá eu chegando no Lago Ness? Pode? Pode. Você fica livre para você escolher, certo? Mas o único que pede desenho é o 2. Mariana asks, se você não sabe de uma palavra que serviria para o texto, o que é que você pode fazer? Você pode olhar no dicionário, se você tiver um dicionário em casa, ou você pode olhar no Google Tradutor mesmo, certo? Eu só não quero que você olhe o texto todo, mas a palavra pode olhar, ok? Teacher, can you write the email on the board? The email is showing here. But okay, I can. Já foi? Hugo wants to know if he can send the text through email. And Ana Carolina wants to know if she can draw and write a couple lines about the monster below the drawing. Ok. Você pode fazer o que você está falando, fazer o desenho, escrever as frases, mandar aí. Hugo, sim, é para mandar por e-mail, certo? Para esse e-mail que está aparecendo aí para vocês. Any more questions? Ah, ok. Guys, vocês ficaram com alguma dúvida sobre a aula passada? A gente fez uma revisão bem rápida no começo da aula com o vocabulário. Tem alguma palavra que vocês ainda têm dúvida?
No, I don't have any doubts. Okay. João Vitor says no. Some student is saying that he might be sending the email through his parents' account. Ok. No problem. Não importa se é o seu e-mail ou do seu pai, da sua mãe, da sua tia. O importante é que chegue no e-mail para eu ver, ok? And there is one student saying that he has already sent it. Nice. Nice to hear it. Okay, so guys, that's it for today. Bye-bye. See you next class. A big kiss and a big hug on you.